Essa história não é minha. É uma história muito, muito antiga que me deram para contar. Não tem tempo nem lugar. Numa bela noite escura, 4 rabinos, muito devotos, receberam a visita de um anjo cada um. O anjo os acordou e os levou para conhecer os mistérios celestes do universo. Atravessaram a 7ª abóboda do 7º céu e ali contemplaram a sagrada roda de Ezequiel, acessando todos os enigmas do universo. Observando a roda, eles puderam alcançar todo o conhecimento sagrado, tudo aquilo que dá origem à vida, tudo aquilo que consagra a vida humana e espiritual, unindo o céu e a terra. Contemplando toda aquela sabedoria e esplendor, os 4 retornaram do paraíso. Na descida do Pardes para a terra, o primeiro rabino entrou em um estado de loucura intensa, misturando todas as coisas, as suas vivências, crenças, conceitos sobre Deus, sobre o mundo, sobre si. Passou a perambular, espumando de raiva até o final de seus dias. Enlouqueceu, perdeu-se de si mesmo. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica e insolente. Inconformado, começou a negar tudo o que tinha visto e acreditava de maneira petulante. Foi só um sonho, só isso. Nada disso aconteceu de verdade, não há lógica nisso. Corrompeu-se a si mesmo e a sua própria fé. O terceiro rabino falava incessantemente no assunto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava obcecado e não parava de falar no acontecimento, tudo o que aquilo significava. Aquele era o único assunto e a única coisa que existia em sua vida desde então. E por isso acabou traindo a si mesmo e a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um lápis, um papel e seu instrumento musical favorito. Sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção. E depois outra. Inspirado, elogiava a beleza das coisas pequenas e cotidianas da vida. Sua filha no berço, um pequeno pássaro cantando do lado de fora, as estrelas lá do céu e as plantas da terra. Daí em diante, esse, que foi e voltou em paz, passou a viver melhor. Nesse conto, né, ele está no final do capítulo, então ele já vem depois da La Loba já ter sido explorada pela Clarice. E a gente, né, o capítulo que chama O Uivo, a Ressurreição da Mulher Selvagem. E estando lá, a gente consegue pensar que no início nós temos a jornada de início de descoberta desse lugar, né? Desse self selvagem, como a Clarissa diz, que é o self, que o Jung chama de self, esse lugar inteiro dentro de nós mesmos que nós trabalhamos a vida inteira para alcançar, né? Que nós trabalhamos nesse processo que o Jung chamou de individuação. E como a La Loba dá o tom para o início dessa jornada, que nós ainda vamos explorar no podcast da La Loba, os rabinos estão aqui para dar esse tom de o que fazer, que atitude ter ao voltar desse encontro, porque não é um encontro simples e fácil de se fazer, né? E eu não posso entrar nesse lugar de encontro com a minha essência, com o meu self selvagem, com uma atitude qualquer, nem com uma atitude de exagero e nem com uma atitude de desprezo. E ao voltar desse lugar eu preciso tomar cuidado também com
com as imagens e o conhecimento que eu obtive lá em como eu vou processar isso na minha realidade. Um cuidado que está aqui no final do capítulo, justamente porque na La Loba eu entrei em contato, e nos rabinos eu volto, e como eu volto. Ele vai então trazer a imagem de 3 exemplos, né, formas de, nessa volta, perder-se de si mesmo. Então, algumas pessoas vão ter a tendência de ser como o primeiro rabino, que enlouquece, que é inconsequente, que age sem pensar, que se perde na raiva, na loucura. Trazendo esse tipo de atitude. Algumas pessoas vão ter a tendência de, como segundo o rabino, ser um pouco mais negacionista, entrar numa atitude de cinismo, se negando a sentir aquilo que vivenciou, racionalizando e entrando até num estado de paralisia diante daquilo que ele mesmo acredita, né? Diante daquilo que eu mesmo acredito, às vezes eu me questiono e paraliso, né? E o terceiro, rabino, então, vai ter uma atitude mais obsessiva, exagerada, ele entra em fixação naquilo, insistindo em só falar naquele assunto, quase como uma teimosia, um vício. E a atitude correta, então, a ideal, né, correta entre aspas, a atitude ideal seria que nós conseguimos nos relacionar com esse retorno como o quarto rabino, que de maneira sábia se conecta com aquilo que ele ama, com a beleza que ele enxerga na vida cotidiana e expressa, né, dispõe no mundo a partir dos instrumentos que ele tem, um lápis, um papel, um instrumento musical, criando artisticamente aquelas emoções, aquelas vivências que estão ali vibrando dentro dele. E ele só é capaz de fazer isso, talvez porque, diferente dos outros, ele é o único que vai e volta em paz, ele vai e volta inteiro, né, íntegro. E nós temos essa tendência, né? Esses rabinos representam essa tendência humana que nós temos que observar, tentar compreender, trazer luz para nós mesmos, para buscar então uma atitude de equilíbrio nessa relação, para que a gente possa fazer essa jornada também em paz. E aí fica para nós uma reflexão, né? Porque nós precisamos olhar para o nosso polo sombrio, né? Então nós precisamos olhar em nós quais dessas atitudes, quais desses rabinos moram em nós. Então, mais de um, é mais um deles. Então, ou existem situações da minha vida que eu acabo indo para um polo de algum desses rabinos. Então, em que situações da minha vida que eu ajo sem pensar, que eu ajo perdendo a cabeça ou com um surto de raiva? E aí, quando eu estou nesse lugar, né, quando eu faço essa reflexão e eu me coloco nesse lugar que eu encontro essa resposta, essa atitude minha raivosa, quais seriam os caminhos para eu começar a transformar e despolarizar, tirar um pouco desse polo? Então, eu olhar para a ponderação, para o respirar, para o acalmar, né? E aí, então, nós trabalhamos bastante isso na nossa jornada, né? No nosso trabalho arte-terapêutico ao longo de todos os contos, né? Não somente daqui, esse autoconhecimento. Então, é um caminho, não é simplesmente dar uma resposta e uma tarefa pré-pronta que você vai realizar e que já vai resolver esse problema. Porque primeiro você vai ter que entrar em contato com você, perceber quais são os gatilhos que estão na realidade
objetiva e os gatilhos que estão inconscientes, que você nem sabe quais são ainda, que estão fazendo você entrar nesse lugar de raiva, de reagir sem pensar. E aí, ao longo do tempo, se esse rabino reverbera mais em você, esse que voltou e se perdeu na raiva, então se é a raiva que impera em você e é um lugar que você quer melhorar, olhar, transformar, utilizar de uma maneira construtiva, então você vai fazer um processo terapêutico de autoconhecimento, em que primeiro vai identificar, depois de identificar, você vai começar a pensar aí sim pensar em técnicas, em tarefas, em atividades, em mecanismos que te ajudem e facilitem a não ficar preso ou a não se perder nesse lugar. Né? Isso também não vai vir de primeira, isso vai vir com o tempo e ao longo da jornada. Então você sempre inicialmente vai cair de novo nesse lugar e só depois que caiu vai perceber que caiu nesse lugar. E aí vai respirar e pensar, bom, na próxima vez eu vou tentar agir. E aí aos poucos isso vai se tornando mais consciente. E eu acho que uma das dicas aqui da Clarissa e do conto é como que eu torno consciente todo esse conteúdo do meu self, todo esse conteúdo do meu inconsciente, todo esse conteúdo desse lugar que eu vou entrar em contato num processo, por exemplo, terapêutico ou num processo de leitura do livro. Né? Então, você não precisa estar passando por um processo terapêutico com um terapeuta, com uma proposta terapêutica, para que aconteça o autoconhecimento e a autotransformação. E o próprio livro traz isso, né? O livro e os contos, eles vão trazer essa oportunidade de entrar em contato com esse lugar. E logo no primeiro capítulo, a Clarissa nos lembra: cuidado para a atitude, porque se você exagerar, pode ser que você se perca e não consiga fazer o seu processo, ou se você negar e racionalizar completamente, pode ser que você não consiga aproveitar também esse conteúdo, lendo o livro como se fosse somente uma literatura de contos de fadas. Por que que a gente está trazendo isso? Porque quando a gente lê esse livro, a maioria das pessoas tem bastante dificuldade da continuidade na leitura, porque esses contos, eles mexem profundamente com a nossa alma, né, com o nosso self selvagem, como a Clarissa coloca, e esse contato vai fazer com que esses aspectos tendenciosos da nossa sombra apareçam. Então, conforme a gente lê esses contos, que a gente vai seguindo na leitura, nas indicações da Clarissa, essas coisas vão remexer dentro da gente e vão vir à tona. E nós precisamos sempre direcionar ela, então, para a postura, né, a atitude do quarto rabino. E quando nós fazemos o nosso processo, né, da jornada de reconexão com o arquétipo da mulher selvagem, que é um trabalho arte terapêutico, que a gente vai fazer propostas, atividades artístico-expressivas, que vocês vão trabalhar com os diferentes materiais, vão entrar nesse lugar de colocar a mão mesmo para produzir algo seu, essas sombras também vão vir, e é nosso papel com a gente mesmo, num processo de autocura, de direcionar sempre a nossa atitude para esse quarto rabino. Então, esse conto, ele dá o tom, né? A Clarissa traz ele aqui, porque ele dá o tom do como. Então, sempre que eu entrar nesse lugar de negacionismo, de loucura, de obsessão, que eu consiga voltar, que eu consiga, então, me conectar comigo mesma e seguir nessa busca por esse self selvagem. E nós sabemos que esse caminho de autotransformação e de autoconhecimento, ele não é um caminho fácil,
ele é um caminho árduo, né? Ele é um caminho longo e profundo, né? Se conectar com essa essência que a Clarissa chama, principalmente nesse capítulo, né, do rio abarra o rio. Então, desse rio que está subterrâneo em nós, né, que na La Loba a gente precisa se encontrar com essa essência para ressuscitar e trazê-la à vida, mas que nem sempre eu vou me encontrar com aspectos tão bons em mim, né, que são essas sombras. E para facilitar esse processo, nós criamos a jornada de reconexão arte terapêutica, e para, assim como um presente, um brinde para vocês que estão nos acompanhando e que têm interesse nesse livro e nessa jornada, né, numa jornada que é pessoal e também nessa jornada do livro, nós temos alguns serviços e alguns presentes. Um dos presentes você já pode retirar aqui com a gente, né, clicando no link da descrição, o seu PDF, que é um documento muito bacana, que é um planner que nós criamos, que existe um planner para a jornada inteira, e esse aqui é só um pedacinho dele, só um gostinho dele, é a parte aberta e gratuita que nós oferecemos para vocês não fazerem essa jornada sozinhos. Essa é a questão principal. Nós criamos um processo de acompanhamento de vocês nessa jornada. Então, por que fazer esse processo que já é tão árduo e tão duro e já é solitário mesmo, porque ele é individual, mas por que não fazer de mãos dadas com outras pessoas que estão no mesmo, na mesma atitude, no mesmo momento, buscando o mesmo objetivo. Então, para facilitar e ajudar nesse processo, nós criamos algumas ferramentas. Uma delas é o Planner, que vai trazer algumas propostas práticas e reflexivas para que vocês entrem em contato com lugares que vêm da leitura do próprio livro ou do autoconhecimento em si. Então, por exemplo, como nossa abordagem é também junguiana, né, dentre outras propostas, a junguiana está muito presente, é a da Clarissa também no livro e é a nossa. Então, nós trazemos alguns conceitos que vão ajudar a gente a se autoconhecer e ajudar a gente numa jornada de autotransformação, que são conceitos junguianos. Por exemplo, nesse PDF que vocês podem já adquirir gratuitamente, vocês vão ter o conceito dos perfis psicológicos do Jung, né? Então, a gente entender que nós não somos e não estamos, não nos colocamos e não atuamos no mundo da mesma forma. Uma pessoa é diferente da outra, esse é um primeiro ponto. E eu preciso entender como eu funciono na realidade das relações com o mundo e comigo mesmo, e por que algumas coisas funcionam para mim e outras não. E isso passa por um caminho desse autoconhecimento, e as funções psicológicas vão ajudar muito nisso, né? Essas atitudes, essa forma de ser, agir e estar no mundo, que não são iguais, né? As pessoas não processam o mundo da mesma forma, e às vezes a gente se coloca em lugares de julgamento, em lugares de culpar nós mesmos por não nos encaixarmos numa realidade que, na verdade, não nos cabe, porque não é a forma com que a gente se expressa no mundo. E eu entender isso faz com que eu acolha isso em mim e consiga agir e estar no mundo da melhor forma, de uma forma que é minha, uma forma que é pessoal minha, que é natural minha, e isso vai me trazer talvez um pouco mais de equilíbrio, de harmonia e de leveza nessa jornada. Uma outra forma, então, que você tem de fazer esse processo junto com a gente, além do planner, é participar do nosso clube de leitura, que reúne pessoas que fazem as leituras e compartilham essas atividades, essas propostas que nós trazemos com diferentes embasamentos teóricos, especialmente em junguiano, mas também outras atividades que a gente propõe, lives que a gente vai falar um pouco sobre as imagens arquetípicas por trás de cada um desses contos,
O Clube do Livro tem uma série de ferramentas que você consegue se aprofundar, se autoconhecer e trocar com as pessoas que fazem parte. E, além disso, um passo aí de aprofundamento maior seria, então, participar da jornada de reconexão dos processos arte-terapêuticos, que são encontros que nós fazemos semanais, ao vivo, pela plataforma Zoom, e nesses encontros nós trocamos, fazemos atividades artístico-expressivas e trocamos ali as impressões de como esse conto está reverberando em mim hoje, nesse momento que eu estou vivendo, a partir desses gatilhos que estão aparecendo aqui para mim, e nessa troca com esse grupo, com essa egrégora que se forma nesses encontros. E para você fazer parte disso tudo, os links estão na descrição, você pode fazer inscrição já para o encontro gratuito, que é o encontro em que a gente aborda esse conto, o conto dos 4 rabinos, e na sequência a gente divulga então os próximos contos, os próximos passos para você continuar nesse clube de leitura e na jornada de reconexão com o arquétipo da mulher selvagem com a gente. Então, nós agradecemos muito vocês terem ficado com a gente até agora. Se vocês chegaram aqui no final do nosso podcast, significa que vocês gostaram do que vocês ouviram. E a gente pede que vocês lembrem-se de curtir, de compartilhar. Isso é muito importante para que nosso trabalho continue crescendo e que vocês apoiem o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo conto. Obrigada, até breve.